Muito bem, tudo pronto e preparado. Nós vamos para a parte final, o capítulo que encerra a história da bonequinha, a história da Joelma. Que história impressionante, que história linda. Eu disse desde a abertura, desde o primeiro capítulo, que essa história tem de tudo. Ela tem história de amor, ela tem história familiar, ela tem história de superação, de vitória. E ela tem principalmente milagre, ela tem o sobrenatural explícito nessa história. É uma das histórias magnas aqui do programa, aqui do nosso canal, uma das histórias mais fortes. Tudo preparado, vamos já para o final. Antes, aquele pedido para você visitar o nosso outro canal, onde tem as histórias sobrenaturais. Paulinho Boa Pessoa, a verdade de cada um. Dá uma passadinha lá, Paulinho Boa Pessoa, a verdade de cada um. E há um link aqui abaixo desse vídeo que te leva direto para lá. Histórias maravilhosas. Eu estou publicando lá uma história agora que fala de uma personagem considerada uma lenda chamada Salomé, da Dona Salomé. Não perca não, uma história também grandiosa. Dá uma passadinha lá. Mais um pedido. Eu quero que você se inscreva no canal, porque o meu objetivo é chegar a 100 mil inscritos. 100 mil inscritos. E só tem um jeito de chegar lá. Se você me ajudar. E eu sei que você já se inscreveu. Eu sei. Mas, por favor, porque a gente está chegando a 54 mil inscritos. Então eu tenho certeza que você que está ouvindo, você já se inscreveu. Mas eu quero pedir a você que propague o nosso canal. Fala no teu grupo de WhatsApp, fala com teu parente, fala com teu amigo, fala com teu amor, fala com a tua turma da escola, fala com a tua turma do trabalho. Fala assim, ó, por favor, vamos realizar o sonho de um comunicador que eu gosto, que é o Paulinho Boa Pessoa. Ele quer receber a plaquinha do YouTube de 100 mil. Só tem um jeito, se você se inscrever no canal dele. Faça isso por mim. Faz assim, se a história for boa, se essa história de hoje for magnânima, aí sim, se ela for aquela história grandiosa, você faz isso por mim? Posso contar com você? Muito obrigado. Então, prepare o seu coração para as coisas que eu vou contar, porque a belíssima história, o último capítulo da história de Joelma, a bonequinha, aqui no canal, acabou de começar. A verdade de cada um. Sabe, meu amigo Paulinho Boa Pessoa, eu fiquei parada, muda, o coração disparado, o ar até me faltando. Quer dizer, era isso. Ou eu entregava o dinheiro, ou o Gilberto, meu companheiro. O Gilberto é meu marido. Não, nós não éramos casados oficialmente, mas ele era meu companheiro, o pai do meu filho. Ou eu entregava o dinheiro a ele, ou ele me colocava numa enrascada daquelas. Naquela noite, com as mãos tremendo, eu entreguei o saco preto de lixo nas mãos dele. O dinheiro que eu acreditava ter sido um milagre na minha vida. Que eu achava que fosse resolver o grande problema que eu estava vivendo, que era a cirurgia do meu filho. E eu vi o dinheiro desaparecer, nota por nota, como se cada uma levasse junto um pedaço da minha esperança. E foi ali que eu percebi o tamanho da minha ingenuidade. Como eu fui burra! Burra, burra, burra! Burra de acreditar nele, burra de achar que o milagre iria resistir à ganância. E o pior era saber que quem pagaria o preço de tudo isso seria o inocente do Mateus, o meu filho. Tão pequeno. Não havia sequer completado 5 anos ainda. Quando eu percebi que o dinheiro não estava mais comigo, algo dentro de mim desabou.
Eu passei dias e noites sem dormir, olhando para o rostinho do Mateus enquanto ele dormia, como se cada respiro dele fosse uma pedrinha que eu precisasse guardar com cuidado. No começo eu pensei que o susto tivesse passado. Mas 4 meses após isso, 4 meses após aquele episódio na delegacia, o Mateus acabou piorando. Aconteceu o que o médico já tinha me avisado que aconteceria. A saúde do Mateus se deteriorou ainda mais. Antes era só que ele cansava, né, correndo, lembram? Agora não, agora ele parava, apoiava as mãozinhas nas coxas, ofegante, pegava no meu braço e dizia que o peito dele doía. Eu não podia nem colocar a mão sobre o peito. Voltamos ao médico correndo. O cardiologista olhou os exames com seriedade, uma seriedade que me fez esquecer até de respirar. Assinou papéis, pediu imediatamente que eu protocolasse um pedido de regulação urgente junto ao SUS. Um ofício com prioridade. Fiz tudo. Assinei, chorei, rezei e principalmente pedi a Nossa Senhora da Aparecida. Essa devoção eu havia aprendido lá com a minha mãe. Enquanto isso, o Gil, meu companheiro, ele parecia um homem novo. Comprou a tal da moto, uma moto maior e bem mais potente do que a preta que ele tinha. Era aquela moto de ronco forte, dessas que chamam a atenção. Ele dizia que agora trabalhava de motofrete e queria ganhar dinheiro que faltava, muito mais do que aquele que ele havia pegado. Que eu não precisava mais me preocupar, o dinheiro ia entrar. Mas as viagens dele não tinham mesmo cara de serviço honesto, não. O pessoal já comentava ali no pedaço, na vila, aquela moto potente. Aí ele começou a fazer viagens até o Paraguai. Não até a fronteira de cidade pequena, mas até cidades assim grandes do Paraguai, onde se mexe com mercadoria suspeita. Eu ouvia dizer que a distância entre General Carneiro e algumas cidades do Paraguai, como Cidade del Leste, por exemplo, era da ordem de 340 quilômetros. Quer dizer, não era uma coisa tão absurda assim. 340 quilômetros de distância. E a viagem por estrada, lógico que ficava um pouquinho mais longa. Ele tinha essa coragem, chamada coragem perigosa, a de quem atravessa tanto o asfalto para voltar com dinheiro que eu sei lá se eu posso chamar de fácil. Nos meses seguintes, ele mal ficava em casa. Partia de madrugada e voltava a altas horas. E eu ficava com medo, com uma raiva calada. E a angústia me consumia. O Mateus, enquanto isso, o nosso filho, piorava. Havia dias que eu via assim o Mateus pálido, dormindo demais. E eu começava a chorar nessa hora. E eu me lançava em busca de qualquer caminho que me levasse àquela cirurgia que ele precisava fazer. Entreguei a papelada no SUS, a papelada solicitada pelo médico. Levei também a carta do médico pedindo prioridade no caso dele. E implorei vaga por regulação. 4 meses depois do reconhecimento da devolução do dinheiro numa tarde que parecia igual a tantas, um homem veio em casa com uma notícia que me fez de novo perder o chão. Em meio a tudo isso, o Gil, o meu companheiro, havia sofrido um acidente na rodovia. Colisão com um caminhão. E ele teve morte no local. Imagine meu coração como ficou. Mas você gostava dele? Lógico que eu gostava. Mas ele não tinha uma vida torta? Tinha. Ele chegou a te agredir? Sim, algumas vezes. Mas ainda
ainda havia um querer bem, um gostar. E por isso eu fiquei chocado com a notícia, não sei explicar o vazio que me tomou. Fui pro velório e pro enterro num torvelinho de lágrimas e perguntas sem respostas. Enterrei o homem que tinha me tirado da fazenda, o homem que fora pai do meu filho e ao mesmo tempo o homem que me deixou sozinha. Depois do enterro do Gil, eu sentei ali perto de onde ele havia sido sepultado e senti que agora estava tudo perdido. Enterrei mais que um corpo ali. Enterrei o que eu chamava de segurança. Era torto ou direito, era a segurança que eu tinha. Dá para entender? Era o apoio que eu tinha. Então eu senti que o futuro havia sido arrancado da minha vida. Como é que eu faria sem ele? Como eu conseguiria? Bom, a cirurgia do Matheus, aquela particular estava praticamente descartada. E foi então quando tudo parecia desabar de vez, o telefone tocou. Ô, dona Joelma, era a secretária da cardiologista. A regulação do SUS conseguiu uma vaga, dona Joelma. Há um encaminhamento para a cirurgia no Hospital Pequeno Príncipe em Curitiba. E eles pediram que a senhora compareça com urgência para organizar a internação. Notícia boa, dona Joelma. Notícia boa, dona Joelma. Saiu a cirurgia do SUS. Na hora, o meu mundo de novo começou a ganhar colorido, sabe? Porque eu já não acreditava em mais nada. Mas dessa vez era uma notícia que trazia, assim, alívio. Porque esse hospital eu já ouvi, eu já tinha escutado falar dele, e muito bem. Ficava em Curitiba, o Hospital Pequeno Príncipe é reconhecido em todo o Brasil como um dos principais centros de cardiologia pediátrica e até cirurgia cardiovascular. Eles atendem crianças especialmente, o lugar onde as crianças com problemas complexos de coração vão para que ganhem uma chance real de vida e sobrevida lá. Era na ciência que agora eu teria que confiar, e teria que confiar no Matheus. E era para lá que o SUS havia conseguido a vaga. Eu estava de luto pelo Gil, mas com o coração agora ardendo de esperança. Se o SUS tinha conseguido a regulação, uma vaga num centro de referência em Curitiba, talvez meu menino tivesse muito mais chance. Salvação sem depender da palavra falsa de ninguém. A notícia da vaga do hospital chegou como um sopro de milagre em meio a um luto. Eu tinha enterrado o Gil. Fazia apenas 3 dias. Ainda havia cheiro de vela e flores murchas na varanda. Eu ainda sentia aquele cheiro, sabe? Mas agora o Matheus, com seus olhinhos fundos e o corpinho cada vez mais fraco, me perguntava baixinho: ô mãe, o pai foi morar no céu, né? Eu não consegui responder, eu só balancei a cabeça e segurei ele com força no colo. Naquela mesma tarde arrumei a sacola, uma mochila. Não havia assim uma mala propriamente dita. Peguei 2 mudas de roupa para mim, 2. As roupinhas mais limpas que ainda restavam pro Matheus. Os documentos e o envelope da regulação do SUS. Um vizinho, o seu Norberto, se ofereceu para levar a gente de carro até a União da Vitória. Tem sempre uma pessoa boa que nos ajuda nessa hora. Lá eu pegaria o ônibus para Curitiba. De União da Vitória eu iria no direto, que a gente chama. A viagem parecia não ter fim. As estradas do Paraná são estradas assim tortuosas. Tem muita serra no Paraná, muita serra.
O ônibus balançava de um lado para o outro. Eu apertava o menino contra o peito, ouvindo o barulho do coraçãozinho dele batendo. E enquanto aquele coração batesse no peitinho do Mateus, havia esperança. Aquele mesmo coraçãozinho cansado, que agora dependia dos médicos para continuar batendo. Cada parada, cada ponte, cada túnel parecia me afastar da minha casa e me aproximar de um destino que eu não entendia bem qual seria. Chegamos à capital paranaense numa manhã fria e cinzenta, aliás, bem comum de acontecer manhãs assim em Curitiba. Eu nunca tinha visto uma cidade tão grande. Era a primeira vez que eu pisava na capital do estado. Eu não conhecia Curitiba. O ar era gelado, e olha que a minha cidade é fria. Mas o ar era gelado, as pessoas apressadas, e eu me sentia pequena, perdida, com meu menino no colo e sacola pendurada no ombro. Foi lá que foram me ensinando. Eu peguei o tal do ônibus deles. Aliás, o transporte em Curitiba, pelo menos isso é bem organizado. E acabei ficando na porta do Hospital Pequeno Príncipe, no bairro Água Verde, em Curitiba. Eu me lembro que esse nome, de certa forma, me trouxe também um alento, uma esperança. Fica no bairro Água Verde. Quando eu entrei, que eu olhei para aquele hospital, que eu vi a moça da recepção, que ela foi gentil. A gente sempre tem medo, porque você sabe como é que é essa coisa. Conferir papelada, vai que eu esqueci um documento, sabe aquele medo, aquela insegurança. Mas a moça conferiu meus papéis, me encaminhou para uma triagem. O coração parecia que ia sair pela boca. Só falta eu ter perdido a viagem. Sabe aquele medo que dá, aquela insegurança que dá para quem é pobre? Porque a vida é assim. Uma médica residente veio nos receber. Era jovem ainda, mas tinha um olhar seguro. Oi, mãe, esse é o Mateus? Calma, porque aqui a senhora está em ótimas mãos. A senhora chegou a tempo. O Mateus vai passar por uma nova avaliação com o Dr. Fernando Almeida. Ele é o nosso cirurgião cardiovascular pediátrico. E eu vou dizer uma coisa para a senhora, eu vou falar baixinho aqui, tá? Que ninguém nos ouça. Mas a senhora caiu na mão de um dos melhores médicos. Esse Dr. Fernando é bom mesmo. Bom não, ele é excelente. Verdade, moça. Verdade verdadeira. Fica tranquila. Seu filho está em ótimas mãos. Meu Deus, eu comecei a chorar. Era tudo que eu precisava escutar para começar a chorar de novo. O doutor Fernando examinou o Mateus com cuidado, ouviu o coração dele. Aquela coisa, estetoscópio, é assim que fala, né? Olhou o eco, o cardiograma, balançou a cabeça devagar. É o caso do Mateus, né, grande Mateus? É delicado, mas há uma boa chance. O importante é que nós temos a vaga e vamos operá-lo em até 48 horas. 48 horas? Até 48 horas. 2 noites. 2 noites de medo. Na primeira, eu dormi sentada na cadeira da enfermaria com meu menino já internado. O cobertorzinho até o queixo. A enfermeira chamada Gisele veio e colocou uma mantinha sobre os meus ombros porque fazia frio. Tenta descansar, mãe. Amanhã vai ser um longo dia. Na manhã seguinte fizeram todos os exames pré-operatórios. Coleta de sangue, raio-x, aquele monte de exame, ecocardiograma. Eu ficava... o pessoal falava eco. Sempre que falava eco é o tal do ecocardiograma. E eu ficava o tempo todo de pé encostada na parede, sem coragem de me sentar. Na madrugada anterior à cirurgia, o doutor Fernando, ele passou pelo quarto, sentou-se ao meu lado e disse com a voz baixa, porque o meu menino estava dormindo: mãe, a senhora é forte.
E amanhã, 7h da manhã, vai dar tudo certo. Mas tem uma coisa que eu queria falar para a senhora. O médico era mais velho que eu. Eu ainda muito jovem, mas ele me chamava assim educadamente de senhora. E ele disse: tem uma coisa que eu quero dizer para a senhora. Pode falar, doutor. Tenha fé. Aí o médico disse: a minha mãe é muito devota com Nossa Senhora Aparecida. E eu não sei, mas se a senhora sabe, mas o dia dela está bem próximo. Pede aí, porque ela é a mãe de todas as mães e de todos os filhos. A senhora tem fé? Eu tenho. A minha mãe, igual a mãe do senhor, também confia muito em Nossa Senhora Aparecida. Eu já pedi bastante, eu confio muito em Deus e Nossa Senhora. Aperta a minha mão aqui, vai dar tudo certo. No dia seguinte, 6h vieram buscar o Mateus. E quando levaram o Mateus para o centro cirúrgico, eu ali sozinha senti um vazio enorme. A maca subindo no corredor branco foi a pior cena da minha vida, porque você não tem a certeza se a pessoa vai voltar, né? Uma cirurgia, você já pensou abrir o peito do seu filho? Vão mexer no coração dele. A enfermeira me levou para uma salinha perto da UTI pediátrica. Lá dentro tinha outras mães, algumas com olhos inchados, outras rezando. Eu sentei, abracei a minha bolsa e comecei a rezar um terço. Cada conta era uma lágrima. As horas pareciam não andar. 3, 4, 5 horas. A gente ouvia barulho das portas abrindo. Ai meu Deus, eu acho que vinha com a notícia. Não vinha. 6 horas. 7 horas da cirurgia iniciada. E foi assim um dia inteiro. Já perto de 5 horas da tarde. Perto das 5 da tarde. O doutor Fernando apareceu na porta. Ele estava com os olhos cansados, mas sorria. Falei para a senhora? Foi sucesso. Como? Foi sucesso. Foi sucesso a cirurgia. Foi mesmo. O senhor tem certeza? Absoluta. Posso dar um abraço no senhor? Pode. A cirurgia foi um sucesso. Ele reagiu muito bem. Agora vai para a UTI, tem que ser assim por uns tempos. Mas a gente acredita numa boa recuperação. Ele tá pronto, tá novo. Eu desabei, ajoelhei no chão. Chorei feito criança, um choro de alívio, de gratidão, de exaustão. E nos dias que se seguiram, eu fiquei lado a lado com o vidro da UTI, olhando aquele corpinho cheio de fios e curativos, os monitores que apitavam, os enfermeiros que passavam com seringas, e eu ficava ali, de mãos dadas com Deus e com Nossa Senhora, prometendo tudo o que podia, que nunca mais eu ia reclamar da vida, que eu ia cuidar dele com todo o amor do mundo, que eu ia recomeçar com força. O Mateus foi melhorando devagarinho, primeiro aquela recuperação natural de hospital. E a coisa que me deu mais feliz foi uma frase que eu nunca imaginei que pudesse me dar felicidade, porque eu tinha medo dessa frase devido à infância difícil que eu tive. A frase que me deixou mais feliz, dita pelo Mateus, foi: mãe, eu tô com fome. E mãe, eu tô com fome era uma frase que me apavorava. Eu tinha medo dela. E foi o mãe, tô com fome,
o som mais bonito que eu já ouvi. Dias depois, o médico confirmou. O coração dele estava funcionando direitinho. A cirurgia havia corrigido a comunicação anômala e o sangue fluía do jeito certo. Na alta, a enfermeira me abraçou e falou: leve esse pequeno guerreiro para casa, mãe, porque ele nasceu de novo. E eu pensei, nasceu de novo sim, e eu também. Voltamos para General Carneiro, numa van que foi cedida pelo hospital, com o Mateus, ainda lógico, se recuperando, mas era outra pessoa. Era outro sorriso, era outra energia. O céu estava até cinza. Uma leve chuva caía. Mas sabe quando você tem aquele sol dentro de você que ninguém pode tirar? Aqui um parênteses. Eu quero muito agradecer o pessoal do Hospital Pequeno Príncipe. Gente, eu tive atendimento pelo SUS e posso dizer a vocês que não pôde ter havido um atendimento que fosse superior àquele, melhor do que aquele. Chegando em casa, as paredes até pareciam menores. Sei lá, eu estava tão esperançosa. Eu olhei para o quintal, para a porta de madeira, para os vestígios daquele passado de dor e de luta. Tinha tanta coisa que ser reconstruída. A minha vida havia passado por um turbilhão. Era pouco tempo até o aniversário de 5 anos do Mateus. Para vocês terem uma ideia, faltavam 12 dias. Ele faz aniversário no dia 7 de outubro. Assim, perto do dia de Nossa Senhora. E eu pensava como vai ser daqui para frente. Como manter essa vida com uma criança que agora eu tenho que estar atenta, né? Então ele me olhou com aqueles olhos puros e me falou com uma voz macia, o Mateus. Ele era outro já. A energia era outra, o oxigênio entrava com mais facilidade, o sangue circulava. E aí meu filho me disse uma coisa que eu fiquei muito atenta ao que ele falou. Mamãe, quando eu estava lá no hospital, o papai veio me visitar. Papai? O pai dele tinha morrido. Mas ele estava dizendo, o papai veio, mamãe, me visitar. E ele disse que devolveu o dinheiro para você ir atrás, que ele tinha devolvido o dinheiro para você. Como é, filho? Ele falou isso, mamãe. Ele foi me visitar no hospital. E ele falou que ele tinha devolvido o dinheiro para você. Meu Deus, o Mateus não sabia disso? Dinheiro? Ele havia devolvido dinheiro para mim? E como ele poderia ter recebido a visita do pai se durante a cirurgia o Gil estava morto? E ele me disse, devolveu o dinheiro para você. Fui tomada por 1000 perguntas. Cheguei até a pensar, será que o Gil mentiu que morreu? Que tudo é possível nesse mundo, né? Será que o Gil... Não, eu enterrei o Gil, se bem que o caixão estava lacrado, mas o rosto dele podia ser visto por um visor. Não. Mas foi aí que eu me lembrei da conversa que ele teve comigo e eu não sei se vocês prestaram atenção. Quando ele disse que todo mundo morre, ele disse que estava comprando a moto para trabalhar e ia ganhar mais dinheiro. E ele disse o seguinte, rapidamente ele falou, eu vou fazer um seguro de vida. Eu jamais dei muita importância àquele vai que eu morro que ele falou, achando que era a bravata dele, apenas uma justificativa para ele ficar com a grana. Mas agora, com aquilo que me disseram o Mateus, com aquela revelação do Mateus, eu decidi
verificar. No dia seguinte eu fui ao banco onde o Gil tinha conta. Eu disse que vinha por uma situação de urgência. Eu precisava saber se ele havia feito algum seguro de vida. E se havia feito, em nome de quem estava e qual era o valor. A gerente ficou de olhar. Ela estava ocupada na hora e pediu que eu esperasse. Aí sentei, fiquei coisa de demorou uns 50 minutos na agência. E via que ela levantava, ia, pegava um papel, olhava, verificava, chamava uma pessoa, conversava baixinho, digitava alguma coisa no computador. Meu coração batia forte. Até que ela me chamou numa salinha privada e disse com a voz baixa: "Você é a Joelma, né?" Ela disse meu sobrenome. Sim. Olha, existe sim um seguro de vida em nome do senhor Gilberto. O valor da cobertura, R$350 mil. Quando ela falou isso, eu quase caí. Eu cheguei a trepidar. Eu não tinha entendido ainda se aquilo era meu, se não era, mas ela falou um valor do qual eu nunca tinha escutado falar. Quer dizer, escutado eu já tinha, mas eu nunca imaginei. Cobertura de R$350 mil. Eu trepidei. Eu não precisava perguntar quanto ele pagou por isso, mas depois eu vi nos documentos que ele não pagava nenhum absurdo, não. Era coisa de R$125 por mês. Mas aquilo não era algo comum para que Gilberto tivesse feito. E os pagamentos estavam em dia, em ordem. Nas horas que se seguiram, fiquei surpresa. Mas tudo bem. Lembrei que ele havia citado sobre um seguro de vida. No dia que ele decidiu ficar com meu dinheiro. Se ele fez isso, porque nunca me falou. Lógico, só podia ser pelo peso da própria consciência de que aquele dinheiro do qual ele se apossou era o resultado de um milagre, sim. Mas aquele dinheiro era meu e do filho dele. Se bem que agora ele devolvia, vamos dizer que com juros, correção monetária e mais do que isso, né? Aí a gerente disse que o valor da apólice estava todo em meu nome. Ou seja, os R$350 mil me pertenciam. Meu Deus do céu. Eu nem acreditei. Abri na hora uma conta com a gerente e ela disse que o dinheiro, num período curto, seria logo depositado na minha conta. Então eu fiquei pasmada e pensando na virada que a minha vida estava dando. Vocês se lembram da Soraya? Aquela menina que me dava o saco com o pão que ela ia levar para as tilápias, a filha do dono do sítio que meu pai e minha mãe moravam? Então aquela menina, ela tinha um ano mais do que eu, a Soraya, e ela tinha montado lá em General Carneiro uma imobiliária. E eu entrei em contato com ela. E ela estava retornando a ligação. Joelma, eu achei uma casinha boa para você aqui em General Carneiro. Fica num bairro, Jardim das Oliveiras. É um dos bairros, você sabe, mais tranquilos daqui. E muito bem visto aqui na cidade. Está sendo vendida por R$150 mil. A casinha é bacana. Quando ela me levou para eu conhecer o imóvel, eu não acreditei. Era uma coisa simples, mas digna. A casa feita de tijolos. Até então eu só conhecia casa feita de madeira.
tinha muros, tijolos aparentes, portas de madeira robusta, quintal bom para uma horta, janelas de vidro bom. Nada luxuoso, óbvio que não, mas melhor que quase tudo que eu já tinha... Bom, melhor do que tudo que eu tinha morado, com certeza, mas melhor do que tudo que eu já tinha visto. Então, com o seguro de vida liberado na minha conta, o dinheiro em mãos, eu decidi ir em frente. Comprei a casa. E ainda me sobraram 200 mil. Uma fortuna para mim. Um recomeço. Soraya, grande amiga e agora corretora, dona inclusive da imobiliária, me disse: Joelma, guarda parte desse valor, mas invista com sabedoria. Não deixa dinheiro parado, tá? Aqui a cidade, você sabe, é pequena. Negócio assim de nicho acaba dando certo. Sabe a minha dica pra você? Abre um mercadinho aqui no Jardim das Oliveiras. Mercadinho? É. O pessoal compra em mercado grande, mas muita coisa o pessoal recorre a mercadinho. Aí você põe até uma lojinha pra vender alguma coisa a mais, um café, por exemplo. Você já conhece as pessoas aqui. Aproveita. Você pode colocar até a tua família para te ajudar. Aquilo ficou martelando na minha cabeça e nos dias seguintes, enquanto eu me mudava para a nova casa, as paredes eram pintadas, eu ajeitava o jardim, mandava fazer uma horta no quintal. Eu comecei a observar a cidade de novo com os olhos de negócio. Eu podia pensar em negócio. A menina que comia pão seco. A menina que pedia os ossos no açougue para que o homem desse com um pouquinho mais de carne. Eu andava pelas ruas, olhava para onde as pessoas iam comprar comida, café, roupa, remédio. Eu via que as pessoas realmente... Eu comecei a pesquisar, a perguntar, pesquisa minha. Você compra em mercado, aí eu compro em mercado grande, mas tem hora que a gente precisa comprar alguma coisa, né, que é de urgência e não tem nada por aqui. Então eu comecei a entender que ela estava certa. Ela tinha uma visão comercial, a Soraya, muito melhor. Bom, eu tinha zero de visão comercial. E com o que sobrou do seguro, daria para eu custear o estoque inicial. E aí, o mercadinho saiu. O mercadinho saiu. Pão, bolacha, bolo, café, biscoito, suco, arroz, pacotes pequenos de arroz. Ela falou: aqui você vai vender pacote pequeno, aqui não é lugar para você ter pacotão de 5 quilos, é pacote pequeno, de feijão, isso, sal, açúcar, isso, exatamente um leite condensado, aí o leite em caixinha. E o mercadinho foi indo bem. E eu fui orientada pela Soraya reinvestindo. Enquanto isso, na nova casa, eu plantei hortaliças. De plantar eu entendia. O Mateus, já com 5 anos, ajudava sempre que podia. Sempre ele estava ali comigo. O que importava para mim era a saúde dele. Era um bom momento aquele, embora o passado ainda tivesse o seu peso. E aquela fase da vida em que eu trabalhava feito doida no mercadinho, mais café, foi uma fase assim mais custosa, mas também a mais feliz que eu já tive. O dinheiro começou a entrar com constância. O recomeço não era luxo, mas era digno. Eu ajudava meus pais, minha mãe, Dona Alda, meu pai José, ajudava meus irmãos, Joelson, Joselton e Jonilson. Eles moravam em outras cidades, mas sempre vinham nos finais de semana para casa nova, para almoçar comigo, para sentir o cheirinho de café fresco que começava a entrar pela porta. O meu irmão mais velho, vocês lembram dele? O Joelson. Aquele de quem eu guardava flashes confusos da infância. Do cheiro ruim dos dias que eu chorava escondida, porque ele me tocava de um jeito que eu ainda não sabia o que era.
mas era coisa errada. Eu tenho que usar essa palavra, embora eu não tenha lembrança exata do que era, porque a minha mente travou. Sabe quando a mente fica traumatizada? Esse meu irmão mais velho, ele abusava assim de mim, de um jeito, de um modo. Ele foi morar em Apucarana. Apucarana ficava mais ou menos a uns 440 quilômetros de General Carneiro. Dava umas 6, 7 horas de viagem. Ele havia casado, teve filhos, mas nunca saiu daqueles rastros antigos que a gente não esquece. Ele ficava um pouco mais afastado de mim, distante de tudo, como se carregasse culpa ou vergonha, ou as duas coisas juntas, né? Culpa e vergonha. E eu percebi que quando eu fui reconstruindo a minha vida, quando o mercadinho começou a dar certo, meu coração me pedia para eu olhar para trás, porque nem só de vitória se faz pessoa, de cicatriz também. Ajudei meus irmãos com o que eu podia, paguei remédio, ajudei no conserto da casa, mandei cesta básica, algum móvel simples. Ofereci trabalho no mercadinho para alguns. Anos se passaram. Mateus ficou grande. Estava na 3ª série da escola com 9 anos de idade. Até bola ele estava jogando. Vida normal para o Mateus. Ele me surpreendia com ideias, perguntas, alegria, que me fazia esquecer as noites em claro. E foi numa tarde de sexta-feira, o sol estava dourado, o vento fresco. Eu estava atendendo no balcão do mercadinho, passei assim pelo café, tomando conta do troco, quando entrou aquela senhora, uma senhora assim idosa, magra, desdentada, o rosto marcado pelos anos e pela poeira do mundo. Ela se apresentou como sendo Dona Sebastiana. Estava fraca, com uma tosse que cada vez que ela tossia, tremia o corpo dela inteiro. Mal sustentava a voz. Ela vem direto a mim. A senhora é a Dona Joelma? Disse ela. Eu confirmei sim. Eu vim pedir uma coisa para a senhora. Meu filho Amaury. Sim, o que tem? Meu filho Amaury está preso. A senhora é Dona Joelma? Sim, eu sou a Joelma. Então ele pediu que a senhora fosse lá visitar ele. Ele quer muito conversar com a senhora. Meu coração disparou. Eu nunca tinha ido a um presídio, nem mesmo quando o Gil esteve preso. O Gil esteve preso por alguns dias só. Eu não sabia nem como era. Ela estendeu a mão tremendo. Apertei a mão daquela senhora. Até não apertei muito porque ela me parecia estar tão frágil. Como eu não havia entendido nada. O filho dela me pedindo para eu ir até o presídio para visitá-lo. Ora, por quê? Afinal, quem era? A Amaury me mandou falar. E tossia. A Amaury me mandou falar que queria falar com a senhora, que precisa falar com a senhora de alguma coisa. Mas a senhora me desculpe, eu não conheço o seu filho. Ele quer falar comigo sobre o quê? Dá para a senhora adiantar? Eu não sei, dona, mas meu filho é muito nervoso. Ele ainda estava mais nervoso. E ele me pediu que eu viesse aqui e desse um recado para a senhora. Ela terminou de falar e já ia virando para trás para ir embora. Aí eu vi a imensa dificuldade que ela fazia aquilo, a tosse que não abandonava. Meu coração foi tocado. Aquela mulher frágil tinha toda a aparência de que passava por grandes necessidades. Lembrei de mim mesma, da época que eu passava fome. Chamei por ela. Dona Sebastiana? Dona Sebastiana, só um momento. Fui e peguei uma cesta básica e entreguei àquela senhora. Ela me olhou com os olhos de agradecimento e falou: "Ô, dona, muito obrigada. Muito obrigada mesmo."
Mas meu filho me recomendou que eu não pedisse nada para a senhora. Sim, mas a senhora não pediu nada. Eu é que estou lhe entregando essa cesta. Até não é das mais completas, para ser sincera. É uma cesta muito básica mesmo. Ela assentiu, mas eu notei que ela teve dificuldade para segurar a cesta e eu entendi que ela precisava de ajuda. Então eu pedi a Cristina, a mocinha que trabalhava no mercadinho comigo, que ficasse no caixa. Ela era da minha confiança. Peguei a Fiorino e ofereci uma carona para Dona Sebastiana. E enquanto nós entramos no carro a caminho da casa dela, ela indicou o caminho. Eu sabia que se tratava de um lugar pobre de lá, quero dizer, mais pobre do que eu já tinha costume. Houve momentos de silêncio. Eu notava que Dona Sebastiana evitava falar e eu então comecei a pensar. E na medida que eu pensava, eu fui me enchendo de medo. A minha alma virou um novelo de medo, de expectativa, de culpa. Eu lembrei do dinheiro. 23.800 que eu achei ter sido um milagre. Mas eu temia que não fosse somente um milagre. Que aquilo tivesse a ver com o que Gil se tornara. Mas ainda restava a pergunta: que dinheiro era aquele? 23.800. Eu sabia que tinha sido um dinheiro santo, porque depois dele tudo havia mudado para melhor na minha vida. Dinheiro que despertou a minha fé, a minha esperança, mas lógico que também não era só isso. Sim, aquele dinheiro também me fizera e trouxera dor, afinal, foi com ele que Gilberto comprou a nova moto mais potente e com ela sofreu um acidente e morreu. Mas daí veio o seguro de vida e a mudança geral da minha vida e de todos os que me cercavam. Então eu perguntei onde ficava o presídio. A senhora me respondeu que era o presídio estadual de União da Vitória. União da Vitória ficava a mais ou menos 250 quilômetros. Eu sou assim. Quando me preocupo com uma coisa, eu não consigo tirar aquilo da cabeça. E já que no dia seguinte era sábado e a visita poderia acontecer no domingo, eu precisava ir logo e entender quem era esse Amauri, que para mim, bem, não podia ser outro. Só podia ser, lógico, só podia ser o homem que fora preso por ter furtado a minha casa. Conversei com a minha mãe, com meu pai, papai queria ir comigo, mas eu fiquei cismada de colocar mais gente naquela história. Apenas pedi que eles ficassem com o Mateus e pedi a Cristina, a funcionária da minha confiança, que tomasse conta do mercadinho por mim, porque a gente abria aos domingos até as 2 da tarde. Peguei a Fiorino e fui. Tive o cuidado de pegar alguns pacotes de bolacha, chocolate. Eu fiz o que se chama de bonde. Era alguma coisa que as mulheres de presos levavam ao presídio num domingo e parti. Saí cedo, por volta de 5:30 da manhã de um domingo. Cheguei antes das 9. Foram umas 3 horas de viagem. Ao chegar no presídio estadual de União da Vitória, o portão alto, o muro cinzento, homens de uniforme me requisitaram documentos. Teve assim uma averiguação. Quando a visita me foi liberada, entrei e senti o meu corpo inteiro tremer. Tive o cuidado de escrever o meu nome numa cartolina e segurei a cartolina com meu nome. Quando vi aquele homem magro e barba rala se aproximar, e quando eu olhei para ele, não tive mais nenhuma dúvida. Era ele. Era o preso, o homem que havia furtado a minha casa, mas que havia me devolvido muito mais do que levara. Ele me olhou, o rosto marcado. Ele tentava falar, mas a garganta parecia presa. Eu me aproximei. Amauri, disse eu, você pediu para eu te visitar? Quer falar comigo? Ele estendeu a mão
segurou a minha mão, a voz dele era abafada e rouca. Joelma, dona Joelma, falou a Mauri. Eu pedi que você viesse, sim, até aqui. E quero falar com você. Você lembra de mim, né? Lembra? Jamais poderia te esquecer. Então, eu só queria que você soubesse que o dinheiro, aquele dinheiro nunca foi seu. Quer dizer, não era seu, mas acabou sendo. Na verdade, eu entrei na sua casa para encontrar uma quantidade razoável de droga. É que o pessoal do comando havia passado o material para o Giba. O Gilberto. Era para o Gilberto entregar aquele material. E ele alegou que havia sido perseguido por polícia e que os polícias tomou dele a droga. Aí o pessoal desconfiou. Achou que o Giba estivesse mentindo e dado outro rumo ao bagulho. Então me incumbiram de entrar na casa e procurar. Foi por isso que eu fiz aquilo. Uma bagunça na sua casa. Mas eu não estava sozinho, eu levei uns moleques comigo. E eles que levaram as roupas, tudo. Mas depois eu acabei preso. Na ocasião que a polícia me prendeu, me pegaram no flagrante com um saco de lixo e o dinheiro. Quanto era mesmo? Eu respondi, 23.800. Pois é, uma boa grana. Aquele dinheiro pertencia para a quadrilha mesmo, mas lógico, a polícia ia tomar tudo. Foi quando eu lembrei que o Giba, seu companheiro, havia dito que o menino dele, filho dele, estava doente, algum problema no coração, tinha que ser operado. Eu na hora senti de dar um destino àquela grana. E dei um destino melhor. Aí, pro delegado eu falei que eu tinha encontrado o dinheiro na sua casa. Fiquei com medo de você desmentir. Achei que até o Giba viesse junto com você, mas você veio sozinha. E eu fiquei rezando pra você confirmar. A sorte era que aquele delegado da parada era um sujeito ponta firme, cara honesto. Fiquei aliviado quando o dinheiro foi entregue nas suas mãos. Mas eu nunca imaginei que a sua vida fosse mudar do tanto que mudou. Ou seja, o dinheiro acabou rendendo, né? E recebi a notícia aqui. Soube que o Giba morreu num acidente e soube que um menino foi operado e que passava bem. Depois eu soube que você tinha crescido, montou um mercadinho, café. Boa sorte, siga assim. Quando ele falou assim, eu me senti aliviada. Mas eu sabia que ele não tinha me chamado lá só para isso. Eu sabia que havia mais e que ele ainda não havia abordado o principal. Mas não demorou e a Mauri disse o que queria na verdade dizer. Joelma, bonequinha. Eu sei seu apelido porque o Giba falava. Mas Joel, eu tenho uma filha, ela tem 9 anos. A mãe dela é uma perdida viciada. Saiu pelo mundo e abandonou a menina desde nenê. A menina ficou com a minha mãe. E minha mãe ama a neta e cuida dela desde que nasceu. Mas agora minha mãe está muito doente. Minha mãe fumou muito, está com efizema. E no fim da vida. E eu queria te pedir que você me desse uma força com a Thaís, minha filha. Sei que eu tenho alguma participação na sua subida, na subida da sua vida. Mas creia, não estou cobrando não. É que você se tornou a minha última esperança. E eu quero pedir que, se puder, me ajude, me atenda. As lágrimas me invadiram, meu coração latejava como se fosse explodir. Por um lado, o alívio. Cheguei a temer que fosse uma cobrança. Até porque uma chantagem poderia acontecer, mas não era nada disso. Não me senti cobrada e muito menos chantageada. Mas comecei a entender os desígnios de Deus e de Nossa Senhora Aparecida. Eu tinha que atender aquele pedido. Por outro lado, tudo aquilo
que era sonho, fé, luta, parecia construído também na ilusão de poder sobre o que eu acreditava. Foi quando apertei a mão do Amauri e prometi ajudar, no que fosse possível. E ele parecia confiar em mim. Me despedi, voltei de lá com o peito doendo e ainda escutava aquele som de grades se fechando. Eram ainda 14 horas quando eu já estava de volta para casa. O horário em que fechávamos o mercadinho aos domingos. Tive tempo ainda de vê-lo sendo fechado naquele domingo. Fui até a casa da dona Sebastiana. A mesma casinha pobre onde eu tinha deixado da primeira visita. Levei comida, roupas, cobertores. Ela quase já não conseguia falar e respirava com dificuldade. Um chiado constante no peito. Agradecia com os olhos e então foi quando eu vi a Thaís pela primeira vez. Pequenina, cabelos castanhos, olhos atentos. Bonita menina. Eu acabei chamando-a de Bonequinha. Oi, Bonequinha, que era o meu apelido. Oi, Bonequinha. Ela parecia desconfiada, mas bastou eu sorrir e chamá-la de Bonequinha para ela retribuir o sorriso. Naquele instante senti algo estranho, como se meu coração a reconhecesse. Soube então que ela e Mateus tinham a mesma idade. E mais, nasceram no mesmo dia, gente. 7 de outubro. Fiquei atônita. Que coincidência poderia ser essa? Desde então, eu passei a ajudar. Mais, toda semana eu deixava comida, roupa, material escolar. Thaís vinha às vezes comigo até o mercadinho, até ajudava a empacotar, comprar, brincava com o Mateus. Os dois se deram bem desde o primeiro dia, como se já se conhecessem de outras vidas. E o tempo foi passando até que 1 ano e 2 meses depois, a dona Sebastiana faleceu. Eu cuidei sim do velório, das flores, da mortalha simples, que ela havia pedido para eu fazer, porque na época já não se usava mais a mortalha, mas como ela já tinha uma certa idade, ela havia preparado um tecido e fazia questão dessa mortalha. Rezei muito por ela, pedindo que Nossa Senhora Aparecida recebesse em paz. Só que tem um detalhe, e talvez esse seja o detalhe mais importante da minha história. É que antes de partir, a dona Sebastiana me chamou e sussurrou. Oi, minha filha, Joelma. Eu já pedi para ele, Amauri, meu filho, deixar a menina com você. Ele confia na senhora. Por favor, você fica com ela? Fala, me responde, Joelma, para que eu possa descansar em paz. Lógico, minha querida amiga dona Sebastiana. Fique tranquila. É uma obrigação minha. Eu já estava inclusive pensando também nisso. De ficar com a menina, de cuidar dela. Até que o pai permita. Eu já falei com ele e com certeza ele vai permitir, sim. Pode confiar. De fato. Alguns dias depois eu recebi uma carta do próprio Amauri. E nessa carta, ele não só autorizava que a Thaís ficasse comigo, mas ele me pedia. A sua letra tremida, a alma cansada, mas ainda cheia de fé. Dizia ele, a senhora cuidou de mim mesmo sem saber.
assim como tem cuidado da minha mãe e da minha filha. Eu quero te implorar, por favor, fica com a minha filha. Que Deus lhe pague. Olha, não demorou muito tempo. Coisa de mais ou menos uns 5 meses passado, veio a notícia. Amaury, ele fora morto, assassinado dentro do presídio. Briga entre detentos. Foi o que me disseram. Não tive forças para perguntar mais nada. Mas a Thaís ficou definitivamente comigo. E assim, de repente, agora eu tinha 2 filhos, o Mateus e a Thaís. Os 2 tão parecidos, na idade, idênticas idades, inclusive aniversariando no dia 7 de outubro, mas parecidos também no olhar, até no jeito de sorrir, de rir. Os 2 com os nomes com TH, a Thaís no início do nome e o Mateus no meio do nome. Às vezes, quando eles brincavam juntos ali no quintal, ele correndo atrás dela, ela correndo atrás dele, gargalhando, é que nessas horas eu sentia um arrepio doce na alma. Eu lembrava e pensava muito no meu irmão gêmeo, Joleno. Vocês se lembram como eu comecei essa narrativa? Falando que eu nascia num parto de gêmeos e que meu irmão, ele morreu na hora do parto. Ele tinha nascido um pouquinho antes de mim. Ele recebeu o nome. Ele chegou a ser registrado como Joleno. Ele nasceu e morreu. Eu nunca soube explicar o porquê, mas quando eu via juntos agora o Mateus e a Thaís, aquilo me trazia uma sensação de que, de algum modo, o destino me devolvera aquilo que eu perdi lá atrás. A presença de um par, de um elo, que o tempo tentou arrancar de mim. Sabe, Paulinho, boa pessoa e ouvintes, eu nunca frequentei um centro espírita. Eu nunca busquei uma explicação, além da fé simples que eu sempre tive. Mas no meu coração, eu sinto que Deus escreve até nas linhas tortas. E que talvez em algum canto do céu, o meu irmão, o Joleno, ele sorria vendo que nessa vida eu encontrei meus 2 espelhos, Mateus e Thaís. Hoje eu ainda moro em General Carneiro, só que agora num sítio. Não é aquele mesmo sítio, mas acabou surgindo uma oportunidade de compra de um sítio. Foi a Soraya que me arranjou essa chance. O sítio era até de um tio dela, a Soraya corretora, a minha amiga, aquela que me fornecia aquele saco de farinha mais cheio de pães secos. Nossa, o quanto a Soraya me ajudou. Pois é, hoje nós vivemos aqui nesse sítio e eu vivo uma vida que eu chamo de milagre. Continuo plantando. O mercadinho foi ampliado e toda manhã, sabe, eu acendo uma vela diante da pequena imagem que eu tenho de Nossa Senhora Aparecida, que fica na parede do meu quarto. Ajoelho ali, rezo e digo baixinho: obrigada, minha Mãe do Céu, obrigada por ter transformado a minha dor em estrada. Obrigada. O Marcos, eu não falei dele ainda, mas foi de propósito. Eu deixei para mencioná-lo no final da minha história. Me casei com o Marcos, um homem simples, bom, que respeita a minha história, que ama os meus filhos como se também fossem dele. Foi ideia do Marcos. E nós estamos erguendo uma capelinha aqui no sítio que vai ser em homenagem a Nossa Senhora. A minha expectativa é que nesse 12 de outubro de 2025, que vai cair num domingo, ela esteja pronta e possa ser inaugurada. Por isso que
Eu faço questão, meu amigo Paulinho, que você apresente a minha história assim, um pouco antes disso, porque eu quero gravá-la e quero exibi-la no dia da inauguração. Hoje eu e o Marcos vivemos uma vida tranquila, graças a Deus. Às vezes, no entardecer, eu fico olhando o sol se pondo atrás das montanhas e penso: a vida não me tirou nada. Não. A vida não me tirou nada. Ela só me ensinou a enxergar os milagres disfarçados de tragédia. É isso. E quando eu vejo o Mateus e a Thaís caminhando juntos, mãos dadas, hoje são adultos. Eles têm 22 anos. Mas continuam unidos, mãos dadas. O vento batendo nos cabelos dos dois, eu sinto comigo uma certeza que me aquece. Nem toda família nasce do sangue. Algumas são tecidas pela fé, pelo perdão, pelo amor que resiste ao tempo. E então eu fecho os olhos e repito: valei-me Nossa Senhora Aparecida, porque eu recomecei do zero, com fé e com coragem. Se puderem, cante comigo. Nossa Senhora, me dê a mão, cuida do meu coração, da minha vida, Jesus que te chama, do meu destino. Nossa Senhora, me dê a mão, me dê a cuida do mão, meu coração, da minha vida, do meu destino. Don't hear you speak like we did when we were becoming friends. Is it you? Is it me? Did you get hurt when I doubted you last week? Maybe I'm numb, but I still believe that you forgive, even though wandering. 'Cause we got roots like a willow tree. The hard times that you stuck with me, so remember me. It's funny, when I was empty, there was no cost at all. But now that you've blessed me, I'm not as quick to hear your call. I guess you always knew this, that's why you're slow to give. I'm trusting you remember from your days of walking earth what it feels to have a spirit and a flesh that makes you work. Can you still make a Peter out of someone like me? Is it you? Is it me? Did you get hurt when I doubted you last week? Maybe I'm numb, but I still believe that you forgive even my wanderings. 'Cause we got roots like a willow tree. The hard times that you